Quem é que derrubou Jezabel do trono? Foi Jeú, mas porque Elias já tinha derrubado o trono de Jezabel. Se os Elias que Deus está levantando nos últimos dias, nos últimos dias eu enviarei o profeta Elias. Ele não vai derrubar Jezabel do trono, ele vai derrubar o trono de Jezabel. E aí qualquer pessoa que cavalga que nem louco pode derrubar Jezabel do trono depois, se ela não tem mais trono. Você está me entendendo? O trabalho da igreja, nós não somos ativistas, nós somos profetas. Nós somos profetas. Então antes de pegar uma bandeira e ir para a rua bater panela, vai para as regiões celestiais primeiro e derruba os principados que estão tentando dominar a nação. A Bíblia diz que nos últimos dias nós vamos lidar com 3 doutrinas: a doutrina de Jezabel, a doutrina dos Nicolaitas e a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão fala de Mamon, que profetiza por dinheiro. A doutrina dos Nicolaitas fala de orgulho, de soberba, de autoritarismo. Fala de Leviatã. E a doutrina de Jezabel fala de Jezabel. Agora percebam que não são espíritos, são doutrinas. Porque se fosse espírito, a gente jejuava, orava e expulsava. Mas doutrinas você tem que desconstruir da mente das pessoas. É por isso que o meu trabalho, eu sou um demolidor mesmo. Esse é o meu trabalho, é desconstruir uma doutrina ativista, deconstruir uma doutrina financeira que se alojou na igreja, desconstruir uma doutrina de autoritarismo, desconstruir uma doutrina de manipulação, de imoralidade, porque nós temos que desconstruir. Mas eu oro para que em Taubaté Deus levante demolidores, demolidoras, que com as suas pregações em lágrimas, porque eu não estou falando para você pegar um porrete e sair por aí batendo em todo mundo, não. Eu estou dizendo que as suas pregações em lágrimas vão destronar Jezabel. Você não precisa de muita gente. Elias subiu sozinho no Carmelo, dobrou os seus joelhos e fez uma oração e disse: Senhor, manda fogo. Eu não vou produzir uma coisa que eu tenho que atrair. Então, pregadores, se preparem. Quem aqui prega o evangelho? Quem aqui cuida de uma célula, cuida de um grupo, cuida de gente? Então se preparem. Não tente extrair das pessoas o que você tem que extrair de Deus. As pessoas podem te dar aplausos, podem te dar oferta, podem te dar reconhecimento, mas o azeite só quem pode te dar é Deus. Você tem que extrair dele. É Ele que vai dar para você as coisas que nenhum homem pode te dar. Por isso nós precisamos disso, de obediência. Amém? De obediência. Se eu não for profético, eu não entendo. A gente diz: Moisés não entrou na terra. O Moisés físico não entrou na terra, mas o Moisés profético é como se Deus estivesse dizendo: a lei não vai entrar na terra. Eu queria outra coisa para essa terra. Você está entendendo? Abraão sacrificou Isaac no natural. Ele ia sacrificar, mas o que é que aconteceu no mundo profético? Ele estava pré-anunciando o que Deus ia fazer com Jesus. Por isso que ele é o pai da fé. Agora, como que Abraão pode ser o pai da fé? Porque se o pai da fé é Deus. Mas quando Abraão vai matar Isaac, é como se Deus estivesse dizendo: quando o homem imita a mim, quando o homem me imita, eu dou para ele esse título que é meu. Era o prelúdio quando Abraão, meu Deus, por isso qual é o nosso problema? É que você estuda a salvação a partir de Mateus. Você estuda o evangelho a partir de Mateus. O evangelho não começa em Mateus, começa em Gênesis. Você tem que estudar o evangelho a partir de Gênesis. Gálatas 3:8, a Bíblia diz assim, tendo as escrituras previsto que Deus salvaria também os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que você acha que Abraão foi matar Isaac?
Hebreus 11, 17 a 19 diz assim: e Abraão não hesitou em matar o seu filho, porque ele cria que Deus tinha poder de ressuscitar dentre os mortos. Então eu pergunto, quem foi o primeiro homem a acreditar na ressurreição na Bíblia? Ah, meu Deus! Quem foi o primeiro homem a acreditar em ressurreição? Foi o pai Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo de 8 a 10. E Abraão habitava com Isaque e Jacó em tendas na terra da promessa, porque ele esperava a cidade que descia do céu, a qual Deus é arquiteto e construtor. Ei, quem foi o primeiro a ver a nova Jerusalém descendo do céu? Quem foi? Por isso que quando Jesus estava na terra, os fariseus diziam: nós somos filhos de Abraão. Jesus dizia: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês viam o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Abraão viu o meu dia e glorificou. Ele é o pai da fé, porque o sacrifício de Isaque foi um prelúdio do que Deus ia fazer com Jesus. Deus estava dizendo o seguinte: Abraão, você entendeu, porque é isso que eu vou fazer com meu filho. Você não me negou seu filho. Então agora, Abraão, você é o cara, você é o pai da fé. Acabou. Você é o cara que vai dar início ao plano para mim. Agora, por que Abraão deu início ao plano? Se foi Noé que deu início ao mundo, reiniciou o mundo. Noé reiniciou o mundo, mas não foi Noé que reiniciou o plano. Porque Noé amaldiçoou Cão, amaldiçoou Canaã. Noé aquele dia tomou um porre. Cão entrou sozinho na tenda e saiu gritando: meu pai está nu, e expôs a nudez do pai. E aí os dois filhos, Sem e Jafé, pegaram um pano e foram de costas assim, sem olhar para o pai, e cobriram a nudez. Porque a unidade cobre, o individualismo expõe. E quando Abraão volta do porre, ele amaldiçoa Canaã, a sua descendência. Ele amaldiçoou 30% da terra. E Deus, infelizmente, não pode começar o plano que Ele quer fazer numa cidade, numa geração que amaldiçoa a sua geração posterior. Deus não pode começar o plano numa cidade, na vida de um homem que amaldiçoa os seus filhos, amaldiçoa os seus membros. Se você ler Mateus, Noé não está nem na genealogia de Jesus como pai, está como filho. Lá em Lucas, porque tem duas genealogias, lá em Lucas ele está como filho. Filho de Noé, filho desse, filho daquele, filho de Adão, filho de Deus. Mas como pai ele não está. Mateus começa assim: esta é a genealogia de Jesus, filho de Abraão. Deus não pode usar uma geração que amaldiçoa a geração posterior, que não pensa nos filhos, que não pensa nas próximas gerações. Por que não pensa nas próximas gerações? Porque não é profético. Trabalha só para o culto de domingo, trabalha só para encher cadeiras, não trabalha para segunda-feira, não trabalha para a cidade. Nós temos que perder a mentalidade de ir à igreja e temos que ter a mentalidade de ser a igreja. Eu vou na igreja porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja amanhã quando eu estiver dentro de um avião, não significa que eu sou um passageiro. Eu sou a igreja quando eu estou num restaurante, não significa que eu sou um cliente que eu fui ali só para comer. Eu nunca sei exatamente o que eu fui fazer ali, até que a unção me pegue. Você está me entendendo? E aí eu quero usar uma frase do meu amigo Bertelli: tudo fala. Tudo. Então nós temos que perder essa mania de ir à igreja se a gente não sabe ser a igreja. A obediência, irmãos, ela vai nos reabilitar, ela vai nos reposicionar como soldados, ela vai nos dar insígnias. Eu estou muito encorajado para falar disso. Eu falava aqui a noite inteira, se fosse o caso, porque isso tem sido a minha vida, essas palavras têm sido a minha vida. Como que um homem pode ser o pai da fé, se o pai da fé é Deus? Mas quando um homem se coloca em um lugar de representar a Deus, o Senhor lhe dá o título que é dele mesmo. Aleluia.